Filipenses capítulo 1, versículos 21 e 22. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Porque para mim, como a igreja de Cristo que estava em Filipos era muito querida por Paulo, ele mais uma vez dilata seu coração para revelar os seus sentimentos pessoais e o que ele achava da situação em que estava enfrentando neste momento. Somente para pessoas de muita confiança é que relatamos nossos pensamentos mais confidenciais, como foi o caso de Paulo. Ele confiava na igreja de Filipos, para quem estava escrevendo sobre sua vida pessoal, porque sabia que encontraria apoio nela. Paulo tinha propósitos bem definidos sobre a sua missão, por isso que ele escreve para mim. Porque para mim o viver é Cristo. Ao ler esta frase notável do grande apóstolo, não tem como não citar Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Porque para mim o viver é Cristo. O cristão verdadeiro não vive mais para o mundo, nem para os outros, e nem muito menos para si próprio. Ele vive para Cristo. Em outra parte dos seus escritos, Paulo escreveu: procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Viver para Cristo é ser um verdadeiro discípulo do Mestre amado Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Este aprisionamento enfrentado por Paulo era tão difícil que ele próprio não sabia se realmente saía dessa vivo ou morto. Mas para ele não tinha importância. Tanto fazia sobreviver como morrer pela causa do evangelho que pregava. Porque Paulo diz que para ele o morrer é ganho, porque ele sabia do que já havia feito em prol do evangelho. Como também tinha a grande esperança de que, ao partir desta vida para a outra, Cristo usaria de misericórdia
e de sua graça para lhe conceder a salvação e a vida eterna. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne, este viver na carne a que se refere o apóstolo, diz respeito à vida no corpo, ou seja, esta vida que vivemos aqui na terra. Não quer dizer viver nas obras da carne, sobre as quais o próprio Paulo combateu ao escrever Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Paulo está tratando nesta frase de sua vida como um missionário que era do reino de Cristo e propagador das boas novas, da nova dispensação da graça de Deus em Cristo Jesus. Nesta colocação, portanto, há esperança da parte de Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto, este fruto ao qual Paulo escreve, de respeito ao resultado dos seus trabalhos missionários em prol do reino de Cristo, como também dos seus ensinos nas igrejas para edificar o povo de Deus. Assim bem como de suas pregações sobre a defesa que fazia de ser Jesus de Nazaré, o Messias enviado de Deus para implantar a nova aliança do Senhor com a humanidade, mas principalmente com a Igreja remida de Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra. Qual era a obra de Paulo? Quando Cristo o chamou para ser o missionário do seu reino, Paulo passou pouco mais de 3 anos entre a região de Damasco e o deserto da Arábia, se preparando para a grande obra a que ele passaria a executar em prol do reino de Deus a partir de então. Começou por revelação divina a fazer sua obra missionária e a pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, desbravando novos campos missionários transculturais. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Esta expressão da parte do apóstolo é que ele possivelmente estava para ser julgado, onde podia se defender como das outras vezes, ou não convencer as autoridades e ser morto em breve por defender o Evangelho de Cristo Jesus. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.